Fala, povo do eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o meu, seu, nosso canal, Papirando a Bíblia comigo, o pastor Luiz Carlos. Eu queria te convidar, amado, para você ir pegar a sua espada, a sua Bíblia, para a gente meditarmos juntos em Mateus 24, versículo de número 7. E enquanto você vai pegar a sua Bíblia, eu peço encarecidamente que deixe o seu like, o seu joinha, o seu haft, em hebraico, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho aí, ative o sininho, não é? E compartilhe esse canal, porque através desse canal nós estamos evangelizando o reino de Deus para aqueles que precisam receber uma mensagem da palavra do Todo-Poderoso, não é? Compartilhe, se inscreva. Vamos lá, medite comigo em Mateus 24, verso 7, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Pois bem, meus amados irmãos, a palavra do Eterno, ela diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nós sabemos que o mundo, não é, globalizado, uma nação quando se levanta contra outra nação, automaticamente, que queira ou que não queira, entrou todo mundo em uma nação. Provando isso, nessa palavra que eu estou usando agora, está aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo bem, a guerra está entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Mas, para a gente meditar um pouco na palavra de Deus, a guerra bélica propriamente dita está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas os demais países da União Europeia ou do bloco europeu, como assim você queira, não é, está enviando armas para a Ucrânia para que a Ucrânia possa se defender. Com isso, acontecem as ameaças de Putin, não é, para os países que estão enviando armas. Do outro lado, a população da Ucrânia, ela são os refugiados de guerra, sai da Ucrânia e vai para os determinados países próximos, e assim já tem gente que chegou até o Brasil. Veja a distância. Pois bem, meus amados, então, uma guerra hoje, com o mundo em que estamos globalizado, ela afeta todos os países. Mas também a leitura que nós fizemos, ela fala que haverá fome. É justamente o tópico, o texto, o tema que nós queremos falar nesta manhã e nesse vídeo aqui. A fome globalizada, ela já está atingindo todo o mundo, afetando as demais nações. Veja aí, e vou botar um vídeo para você ver agora e depois nós voltamos. Da infraestrutura e do exterior deram declarações dizendo que o acordo está próximo. Essa negociação prevê que navios ucranianos possam guiar as embarcações de carga dentro e fora do porto de Odessa, no sul da Ucrânia. A recente liberação da Ilha da Cobra, que estava ocupada pelos russos, criou a possibilidade de uma rota naval a partir da foz do rio Danúbio, na Romênia, em direção ao resto da Europa. A Rússia também teria que concordar em estabelecer uma trégua nos ataques enquanto os navios se movem. A Turquia ficaria encarregada de fiscalizar todas as embarcações para evitar o contrabando de armas, que é um dos principais receios dos russos. O Programa Mundial de Alimentos da ONU destacou que 1 em cada 3 famílias ucranianas está em situação de insegurança alimentar. Muitas vivem no leste do país, onde os russos concentram os bombardeios nesse momento, na tentativa de tomar por completo a região do Donbass. Mariana. Pois bem, viu o vídeo aí de o que está acontecendo com o mundo?
Vamos para a Bíblia novamente, que é a nossa regra de fé, é a nossa bússola, não é? E principalmente agora falando de escatologia, porque João ele tinha visto, não é, essa visão na ilha de Patmos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6. Essa passagem ela foi usada no vídeo anterior que eu coloquei sobre o mapa da fome. É muito importante você ver o vídeo anterior a esse, que é para você entender o que estamos falando lá e completando neste vídeo atual. Pois bem, Apocalipse 6, 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado e tinha uma balança na sua mão. O versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Pois bem, meus amados irmãos, aqui nos fala sobre a recessão, aqui nos fala sobre a fome, aqui nos fala sobre a escassez de alimento. Quando diz uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, é a fome, a escassez de alimento que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, eu na passagem, no vídeo que nós estamos falando sobre a fome, não é? Que está tomando conta do mundo globalizado. Por quê? A exportação de alimento ela está precária. Nós vimos no vídeo aí que a Turquia ela está tentando fazer com que os navios entrem, não é, em Odessa, lá na Ucrânia, para ali retirar trigo, retirar cevada, retirar óleo de girassol e sementes, não é, grãos, para que seja distribuído para o mundo. Mas a Rússia vai tentar permitir. Mas vamos lá. O navio para entrar no porto da Ucrânia, ele vai ter que ser vistoriado. Vai ter que ser feita uma vistoria. Quando o navio sair, vai de novo ser vistoriado. Para que isso? Para que não haja a entrada de armas bélicas na Ucrânia, para que a Ucrânia não venha se defender contra a Rússia. Pois bem, eu amo a palavra do Todo-Poderoso. Sabe por quê, irmão? Porque aqui está se cumprindo a palavra de Deus. É necessário que eu e você esteja ligado na palavra de Deus, para que não aconteça comigo e com você, como aconteceu com aquelas 5 virgens que estavam sem azeite na sua botija. Não é? 10 tinha azeite, 10 estava preparado, mas quando houve o rebuliço do grito, aí vem o noivo, só 5 tinha azeite de reserva. As outras 5, nécia, louca, elas perderam o seu azeite. E aí, quando ouviu o grito, aí vem o noivo, elas estavam, as 5 loucas estavam despreparadas. Então te prepara, porque a vinda de Jesus Cristo está próxima, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo. De Mateus 24, estamos vivendo a atualidade do que a Bíblia ela está nos dizendo. Apocalipse capítulo 6. Hoje é o cavaleiro preto. O cavalo preto é justamente o cavalo em que estamos vivendo, o cavalo da fome. Que Deus te abençoe. Abre os teus olhos. A palavra de Deus ela não vai cair por terra. Cavaleiros no livro do Apocalipse. Cada um tem uma cor e as cores representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Segundo a profecia do Apocalipse, o branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. O vermelho tira a paz da terra com as guerras. O preto, fome, miséria, pestes. E o amarelo, a morte de 1/4 da humanidade. O primeiro ponto que a gente precisa considerar em relação a esses 4 cavalos e os cavaleiros, né, é que o Apocalipse todo é dado em linguagem simbólica. É como se o livro religioso contasse uma história que ainda vai acontecer. Segundo a profecia do Apocalipse, a imagem dos homens em cima dos cavalos simboliza a velocidade com que o mal vai atingir a humanidade.
apresenta símbolos que vão trazer a história desde os dias do profeta até o final dos tempos, até o final do mundo. Segundo o livro de João, o terceiro cavaleiro está montado num cavalo preto e tem uma balança nas mãos. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome. Fato é que a escassez de alimentos já é uma realidade no planeta. Segundo a ONU, a fome voltou a crescer no mundo depois de uma década em queda. Em 2016, 815 milhões de pessoas passavam fome, 11% da população global, 38 milhões a mais do que no ano anterior. A maior parte na Ásia e na África. Mas a profecia apocalíptica do Novo Testamento fala sobre isso, né? Um dos que trata mais de fome, por exemplo, é o próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Diz que haveriam fomes, guerras, isso seriam parte desses sinais dos tempos em que a humanidade estaria vivendo no final. Existe um ponto em que cientistas e teólogos podem trabalhar de mãos dadas em relação ao Apocalipse. Se não cuidarmos da natureza que temos neste mundo que nos foi presenteada, realmente vamos destruir a Terra, o planeta e todo tipo de vida que há nele. Se o homem continuar poluindo, vai chegar o dia em que a natureza como um todo não vai mais reagir. É difícil imaginar que tanta terra fértil e produtiva pode de repente desaparecer. Segundo a ONU, nos países onde há conflitos armados, a comida é cada vez mais rara. 60% no acumulado de 12 meses.